Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E esse friozinho de primavera, hein? Chegando com tudo a nossa primavera, né? Eu estou desconfiada, na verdade, que a nossa primavera ficou bem amiga da Frozen, sabe? Por isso esse frio. Vamos aguardar a previsão que amanhã é para esquentar, né? Quem sabe hoje tomando sopa, amanhã tomando sorvete, né? Assim é a vida aqui no nosso Paraná, na nossa região sul, região metropolitana, né? Esse friozinho seguido de um calor, de uma chuva e assim vai. Hoje eu tô com muito frio. Então, nós vamos retomar um pouquinho aí, né? Falando em Frozen, falando, lembrando de filme, livros. Como está a produção da resenha de vocês? Já escolheram o filme? Já assistiram? Né? Nesse tempinho aí eu acredito que todos vocês já assistiram vários filmes, mas agora essa semana vocês teriam que assistir com uma missão, né? Com uma missão aí de observar os detalhes, personagens, locais, enredo, para fazer a resenha de vocês. Então, caprichando na resenha, que a professora está guardando para fazer a leitura. E hoje nós vamos também trabalhar mais um gênero textual. Não vamos parar com a resenha, que temos aí mais atividades para fazer, mais sequência, mas hoje nós vamos conhecer um novo gênero também, que é o anúncio classificado. Então, sempre que nós vemos o anúncio de uma casa para alugar, de um imóvel para vender, um objeto, ele sempre vem seguido do quê? Né? Ele sempre vem a descrição do bem ou do produto que está sendo disponibilizado e também o número de um telefone. Para quê? Para que a pessoa possa entrar em contato com o vendedor para adquirir mais informações sobre o produto, até mesmo para realizar a compra. Nesse período da pandemia, nós temos visto muito, né, as notícias aí de que cresceu assim, cresceu muito o número de vendas online, né, pelos sites de compras, né, OLX, Amazon, Mercado Livre, porque hoje em dia as pessoas estão tendo um acesso bem maior à internet, então é anúncio em cima de anúncio. Então, mesmo aquilo que você não estava a fim de comprar, de repente aquele anúncio aparece uma vez, aparece duas, aparece três, até que você fica, ai, 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 é para eu comprar. Então, olha só, esses dias a professora estava, olhei lá o anúncio de um tênis, né, gostei, passou. Tempos depois, uns 2, 3 dias depois, eu estava lendo a Bíblia no celular e bem no meio da minha leitura apareceu aquele tênis. Eu até brinquei, daí eu falei, olha só, fala Deus, é para eu comprar o tênis, né? Não comprei ainda, mas, né, então assim, eu abri o anúncio uma vez, observei o tênis, gostei e depois começou a aparecer várias vezes aquele anúncio. E de repente até no e-mail, né? Vocês, os pais de vocês podem comentar isso com vocês também. Às vezes você entra lá no Mercado Livre só para dar uma olhadinha. Quando você vai abrir seu e-mail, tá lá. Ah, o produto que você viu já aparece em vários preços, várias ofertas, mas você nem clicou que você queria comprar, você só observou e foi, ou você entra no site de uma loja, de repente eles começam a utilizar as suas redes sociais, o Facebook, o e-mail, né, para te mandar, para ficar te mandando os anúncios, né, os preços dos produtos que eles estão disponibilizando. Então, isso é algo que está bem forte hoje no nosso dia a dia. Mas também nós vamos relembrar que há alguns tempos atrás, e não muito tempo atrás, esses anúncios e classificados, eles eram muito presentes aonde? No jornal impresso, né? Tinha uma página do jornal lá que era só para os anúncios. Como nós temos hoje aqui no nosso município ainda, de forma impressa, o nosso jornal União. Então tem né? O jornal ele é dividido em cadernos, né? Que cada caderno trata um tipo de assunto. E nos classificados você vê lá todos os anúncios, né, de bens e consumos, né, os produtos que são oferecidos, as lojas e os produtos também para vendas, propriedades à vendas. Então, temos esses anúncios que são classificados também, porque daí tem sempre o endereço, o telefone da pessoa que está disponibilizando, diferente de uma propaganda ou de um comercial. A propaganda e o comercial tem o produto e fala daquele produto. O anúncio classificado, ele fala do produto, descreve o produto e tem o contato da pessoa que está oferecendo aquele bem.
ou aquele produto. Então, tudo isso a professora colocou aqui na especificação do material que vocês vão compartilhar. Então, aqui a professora colocou, né, um texto, o classificado de um apartamento que está à venda, está para alugar, né? Então, vocês vão ver aqui não, ele está para vender esse apartamento, tá? Então, tanto quando é para alugar ou quando é para vender, o anúncio tem quantos dormitórios, o tamanho, e ele fala da localização, ele fala das qualidades, né? Ele vai fazer uma boa propaganda nesse anúncio. Então, fala que é uma ótima localização, quantos apartamentos, quantos quartos, se tem garagem coberta ou não, e o preço e a referência. Dentro disso, daí logo vai vir o contato da pessoa que está disponibilizando esse bem, né? Então, aqui a professora colocou esse texto e nós vamos, como de costume, não podemos perder, eu tenho aqui um anúncio, né? Apartamento com 2 dormitórios, Boa Vista, ótima localização, térreo, reformado. Então, tem aqui garagem, tá falando o que ele aceita, os tipos de financiamento e o valor, que é R$269 mil. E a referência que é, né, da imobiliária. Então, com esta parte do anúncio aqui, qual é a finalidade desse texto? Então, um texto desse, ele tem a finalidade de instruir sobre a montagem de um móvel? Ele está divulgando livros de um determinado autor? Ele está informando a data de um evento? Ou ele está vendendo um apartamento? Ele quer vender um apartamento? Qual é a finalidade desse texto? E aqui vocês vão ver que a palavra apartamento está abreviada. É uma abreviatura, está APTO. Então, no início do anúncio, essa palavra significa o quê? Então, nós vamos ver que o anúncio também, ele aparece isso, né? Igual ali, ele vai aparecer com algumas abreviaturas também, que já é uma forma de linguagem muito característica nesse gênero textual, tá? Então, temos aqui o preço também, que nós já vamos fazer uma leitura ali, né? A leitura, como eu vou ler esse número R$269 mil? Então, vamos fazer a relação escrita do número e leitura do número. E agora a expressão Boa Vista, né? Esse Boa Vista ali, nesse anúncio está significando o quê? Que o lugar em que a casa é o lugar em que se localiza o apartamento, é o nome desse bairro, é uma boa visão que você tem ao olhar, quando você vai olhar o apartamento, você tem uma boa vista? Ou é a visão que o vendedor tem do apartamento? É um bom apartamento. Ou é o lugar onde fica a imobiliária que está anunciando esse apartamento? Então, o que significa Boa Vista ali? São algumas, né, das características das informações que estão implícitas no texto. E também nós vamos aqui inferir o sentido dessa expressão Boa Vista. É a visão que nós temos do apartamento ou é o local onde o apartamento está localizado? Então, vocês viram só como nós precisamos sempre fazer este tipo de trabalho ao ler um texto? E aqui nós temos o segundo texto, que chama-se Classificados Poéticos. Então, né, nesse Classificados Poéticos, aqui a professora também já pegou o poema, né, da Rosiana Murray. Para quê? Para nós fazermos também essa leitura, né? Então, a professora vai ler para vocês. Vende-se uma casa encantada, no topo da mais alta montanha. Tem 2 amplos salões, onde você poderá oferecer banquetas para os duendes e anões, que moram na floresta ao lado. Tem jardineiras na janela, onde convém plantar margaridas. Tem quartos de todas as cores, que aumentam ou diminuem de acordo com o seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. Então, esse é um texto, o texto da Rosiana Murray, Classificados Poéticos. E agora eu vou ler um outro texto para fazer uma relação, para vocês verem também uma outra forma de classificado. Vende-se casa térrea, com 800 metros quadrados de terreno, 3 suítes, 4 garagens, escritório, copa, cozinha, sala de jantar. Ótima oportunidade. Telefone. Então, vocês viram aqui nesse anúncio? Ele está fazendo a descrição do bem que está sendo oferecido e também já tem o telefone
para entrar em contato. E a boa propaganda, né? Uma ótima oportunidade, ou seja, quem ver esse anúncio, quem ler esse anúncio, corra lá se informar, porque não pode perder essa oportunidade. Então, nós vamos também fazer a relação entre esses dois tipos de texto, né? Os dois textos estão falando sobre a venda de uma casa, mas tem uma característica que é só no primeiro texto que tem. Qual é? Né? E olha lá, também, no trecho, vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. No topo da mais alta montanha está destacado, está sublinhado. Então, o que significa essa expressão no topo da mais alta montanha? Uma dúvida, uma explicação, um lugar ou é o tempo? Então, nós vamos ver essa relação também, que como nós falamos de modo, lugar e tempo, que sempre aparece nos textos, né? No topo da mais alta montanha é o lugar aonde fica a casa? É o tempo em que está acontecendo esse texto? É uma explicação ou é uma dúvida? Essa é uma inferência que vocês também vão precisar fazer a respeito desta frase, tá? E ao ler um anúncio, um classificado, nós já vamos, né, tendo a noção, vamos criando na nossa mente imagens desse produto. E na atividade número 3, a professora vai pedir para que, de acordo com o texto que vocês leram no Classificados Poéticos, vocês vão representar com desenhos esse texto. Por exemplo, quando eu li da casa, a garagem, né, a casa que está à venda que tem garagem, sala de jantar, copa. Vocês já não foram criando a imagem de como essa casa? Quando eu li o texto também, né, lá no alto da montanha, então o quarto pode ser grande ou pequeno, de acordo com o tamanho do convidado. Então, vocês olhem que legal, né? E então, vocês vão, daí, como atividade, desenhar, né? Como vocês imaginaram uma casa que está sendo anunciada lá no texto, vocês vão desenhar aqui. E como a professora, né, está aqui com um problema com a memória do celular devido ao tamanho do vídeo, a aula de matemática a professora vai gravar no próximo vídeo para não cortar no meio, tá? Então, em seguida eu já volto agora com a nossa próxima aula, onde nós vamos falar dos números racionais e frações. Um abraço para vocês e até já, já, já!